Olá, Marcos Dantas, tudo bem? Tudo bem, ouvintes? Bom dia. Quero agradecer pelo convite de mais uma vez estar aqui abordando um assunto sobre direito de família, um ramo, do direito que é tão no nosso dia a dia, tão importante, que interfere tanto nas nossas decisões. Então, o assunto que eu selecionei é sobre regime de casamento. Vocês sabiam que existem pelo menos 5 regimes de casamento vigentes no nosso ordenamento jurídico e que pelo menos um é o que é o mais utilizado por nós? Então, é sobre esse regime que é mais utilizado que eu quero esmiuçar um pouco mais para vocês, explicar de uma forma melhor. Então, existem 5 regimes, que é o regime parcial de bens, o regime universal de bens. Este já foi muito utilizado por nós, era o regime aplicado como regra no nosso ordenamento jurídico há muito tempo atrás. Também existe o regime de separação convencional de bens, o regime de separação obrigatória de bens e, por fim, o regime de participação final dos aquestos. Esse último praticamente ninguém usa. Então, o regime que eu quero tratar é sobre o regime parcial de bens, que é o regime mais utilizado. Então, através desse regime, quando o casal ele decide se casar, todos os bens adquiridos a partir desse casamento, esses bens serão de comunhão desse casal, ou seja, pertencem a esse casal, certo? Então, porém os bens que cada um possuía antes do casamento, esses bens não serão comunicados. São os bens denominados bens particulares. Esses bens que eram antes do casamento, eles não se comunicam, são bens particulares de cada um dos cônjuges. Então, na constância do casamento, tudo que surgir onerosamente por um dos cônjuges será de ambos. Porém, ainda existem exceções. Existem as exceções que, por mais que esses bens sejam obtidos na constância dessa relação, eles não serão divididos. E quais são? Por exemplo, são aqueles bens adquiridos por uma doação. Um cônjuge recebe por doação um bem de terceiro, Esse bem é daquele cônjuge que recebeu, o casal, não é de comunicação entre o casal, certo? Não é um bem do casal. Outra hipótese é o bem de herança. O cônjuge está ali casado e um belo dia recebe uma herança, por exemplo, do pai. Então, esse bem é somente desse cônjuge que recebeu, não comunica entre o casal, tá bom? E também os bens que substituíram esses bens que foram recebidos frutos de uma doação ou de uma herança. Então, digamos que eu recebo uma herança do meu pai, uma casa, e sou casada. Esse bem, ele não é do meu cônjuge, é só meu. E se eu quiser vender esse bem e compro um outro imóvel, esse outro imóvel também vai pertencer somente a mim, porque esse bem ele foi fruto do dinheiro da venda daquele bem adquirido por uma herança, tá bom? Também são bens que não se comunicam ao casal, que é somente daquele cônjuge, os bens de uso pessoal, também os instrumentos do trabalho, e também os proventos de cada um dos cônjuges. Então, uma pessoa trabalha, tem sua remuneração, seu salário, seu provento. Esse provento, por si só, ele não é do casal, certo? O que são os bens que surgem dessa renda, Eu tenho minha renda, eu compro um bem, então esse bem sim, esse bem ele é dividido. E sobre outras curiosidades, ou sobre quais são os bens que comunicam, Então, aqueles bens adquiridos na constância, por mais que sejam adquiridos em nome de apenas um dos cônjuges, eles pertencem ao casal. Por exemplo, eu compro um carro no meu nome,
né? Mas, por mais que esse bem esteja no meu nome, ele é também no meu esposo, né? Então, outra situação, um bem adquirido por fato eventual. Vocês sabem o que é isso, fato eventual? É aquela hipótese, por exemplo, que a pessoa é casada e tem a sorte grande de ganhar na loteria. Esse bem, por mais que ela tenha, né, tido essa sorte, foi ela quem conseguiu. Esse bem, na verdade, é de ambos, né, já que estão casados e vivem no regime de comunhão parcial de bens, né, que o nome do regime ele já, né, explica muita coisa, né, de comunhão, ou seja, né, de ambos ali casados, de divisão. Outro investimento, outro bem que é repartido, né, pelo casal é uma benfeitoria realizada num bem particular de um dos cônjuges. Vocês se lembram que eu falei que aqueles bens que existiam, né, antes do casamento, denominados bens particulares, eles pertencem unicamente a esse cônjuge que, né, que tem esse bem, que não comunica no casamento? Realmente é assim. Só que um belo dia, né, após o casamento, o cônjuge decide fazer uma benfeitoria nesse bem, ou seja, uma reforma, né, uma ampliação ali do espaço. Então, esse investimento, por mais que tenha sido realizado num bem particular, né, um bem anterior ao casamento, esse investimento ele será dividido entre os cônjuges, bem como os frutos, né, os frutos que vierem desses bens particulares. Né? Digamos que a pessoa tem um imóvel e esse imóvel serve como aluguel, né? Uma casa que é alugada. Pronto, esse fruto dessa renda, desse aluguel, esse dinheiro, ele é assim do casal, né? Por mais que esse bem seja um bem particular, né? Anterior ao casamento. Então, espero ter contribuído de alguma forma com mais conhecimentos, né, sobre regime de casamento. Eu costumo dizer sempre que é importante que haja um planejamento matrimonial, certo? Ou seja, que as pessoas, quando elas se decidam, né, se casar, elas busquem um advogado para saber, né, como são os regimes de casamento, qual o regime que melhor se adequa ao casal, certo? Terem dúvidas, né, tenham uma orientação sobre isso e possam planejar, né, da melhor forma possível esse matrimônio, né? Então é isso, né? Qualquer dúvida pode mandar as perguntas que eu posso responder em um outro vídeo, tá bom? Pois obrigada e até a próxima.